Ele foi chamado de monstro pela própria mãe. Ridicularizado pela família e ignorado pela elite de Roma, Cláudio era o homem que ninguém acreditava ser capaz de liderar. Para seus contemporâneos, ele era fraco, desajeitado e inadequado para qualquer posição de poder. E, no entanto, foi exatamente esse homem que assumiu o trono no momento mais caótico do Império Romano e se tornou um dos imperadores mais eficientes e inovadores da história. Imagine estar cercado por grandes figuras como Augusto, Tibério e Calígula, enquanto é visto apenas como uma piada. Essa foi a infância e juventude de Cláudio. Mas quando Roma mais precisou de liderança, foi ele quem restaurou a ordem, expandiu fronteiras e provou que não devemos subestimar ninguém. Hoje você vai descobrir a incrível trajetória de Cláudio, de sua infância isolada e cheia de humilhações até seu governo marcado por conquistas, reformas e traições. Prepare-se para uma história repleta de intrigas, superações e reviravoltas que vão te prender até o final. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like neste vídeo e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais histórias fascinantes como esta. O início de uma vida subestimada. Cláudio nasceu em 10 a.C., na cidade de Lugdunum, na Gália, hoje conhecida como Lyon, na França. Ele era membro da dinastia Júlio-Claudiana, uma das famílias mais poderosas da história de Roma. Era sobrinho neto de Augusto e neto de Marco Antônio e Lívia. Para qualquer outro membro dessa linhagem, o destino seria a glória. Mas para Cláudio, foi o início de uma vida de desprezo e humilhação. Desde pequeno, ele apresentou problemas de saúde que o tornaram alvo de piadas e preconceitos. Ele gaguejava, tinha movimentos involuntários e dificuldades para andar. Sua mãe, Antônia Menor, o chamava de monstro e dizia que ele era um erro da natureza. Sua avó, Lívia, uma das mulheres mais influentes de Roma, evitava qualquer contato com ele. O desprezo por Cláudio não se limitava à família. Ele foi mantido longe da vida pública e tratado como um incapaz. Mas o que poucos perceberam foi que o isolamento permitiu que ele se tornasse um dos homens mais cultos de Roma. Enquanto seus parentes se preocupavam com intrigas e conquistas militares, Cláudio mergulhava em estudos de história, política, direito e línguas estrangeiras. Ele se tornou um verdadeiro intelectual, embora ninguém acreditasse que usaria esse conhecimento algum dia. O caos em Roma e a ascensão de Cláudio. Enquanto Cláudio era ignorado, Roma enfrentava um período de caos. Em 37 a.C., Calígula, sobrinho de Cláudio, assumiu o trono. Apesar de começar seu reinado de forma promissora, Calígula logo se tornou conhecido por sua crueldade e comportamento errático. Ele alienou o Senado, o exército e até mesmo o povo, mergulhando Roma em uma crise política sem precedentes. Em 41 d.C., o reinado de Calígula chegou ao fim de forma brutal. Ele foi assassinado por membros da guarda pretoriana, que agora enfrentavam um dilema: quem deveria ser o próximo imperador? Durante o tumulto, Cláudio foi encontrado escondido atrás de uma cortina, temendo ser morto. Para sua surpresa, os guardas decidiram proclamá-lo imperador. Por que Cláudio? Ele parecia ser uma escolha segura. Para o Senado, ele era fácil de manipular. Para os soldados, ele era um nome legítimo da dinastia Júlio-Claudiana. E para o povo, ele era uma figura neutra em um momento de tensão. Assim, o homem que ninguém esperava liderar foi elevado ao trono do maior império do mundo. O governo surpreendente de Cláudio. Quando Cláudio assumiu o poder, muitos acreditavam que ele seria apenas uma figura decorativa, mas ele rapidamente provou o contrário. Sua primeira prioridade foi estabilizar o império, e ele fez isso reorganizando a administração e consolidando o controle sobre as províncias. Cláudio era meticuloso e valorizava o trabalho de especialistas, algo raro entre os governantes de sua época. Ele também foi um grande conquistador. Em 43 d.C., ordenou a invasão da Britânia, uma campanha militar que foi um sucesso retumbante. Sob sua liderança, Roma estabeleceu domínio sobre a região, construindo fortalezas e consolidando sua presença em um território estratégico. A conquista da Britânia foi uma das maiores realizações de Cláudio e garantiu sua posição como um líder respeitado. Cláudio também investiu em infraestrutura.
Ele supervisionou a construção de aquedutos, portos e estradas que fortaleceram a economia e garantiram o abastecimento de alimentos em Roma. Além disso, ele foi pioneiro na integração das províncias, permitindo que cidadãos não romanos participassem da política imperial, algo impensável para muitos de seus antecessores. As intrigas e a queda de Cláudio. Apesar de suas realizações, Cláudio não estava imune às intrigas do palácio. Seu casamento com Messalina foi marcado por escândalos. Messalina era conhecida por sua ambição e traições, e seu comportamento acabou levando à sua execução após ser acusada de conspirar contra o próprio marido. Depois disso, Cláudio se casou com Agripina, uma mulher igualmente ambiciosa, mas muito mais perigosa. Agripina tinha um plano claro: garantir que seu filho, Nero, assumisse o trono. Para isso, ela começou a manipular Cláudio, afastando possíveis sucessores e consolidando seu próprio poder. Em 54 d.C., Cláudio morreu de forma repentina. Muitos historiadores acreditam que ele foi envenenado por Agripina, embora não haja provas conclusivas. Sua morte abriu caminho para Nero, encerrando o reinado de um dos imperadores mais subestimados de Roma. Cláudio é a prova de que a determinação e o conhecimento podem superar qualquer preconceito. Ele foi subestimado por sua aparência e por seus problemas de saúde, mas governou Roma com sabedoria e coragem. Suas reformas administrativas, conquistas militares e investimentos em infraestrutura garantiram seu lugar na história como um dos maiores imperadores do Império Romano. Se você gostou dessa história, deixe o like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este. Obrigado por assistir e até a próxima!